Fotografia e esporte parecem áreas totalmente distintas, mas é dentro do jornalismo que elas se cruzam e encontramos algumas similaridades. Desde o passado recheado de incertezas, muita desvalorização e difícil aceitação por parte de editores e chefes de redações da época, até o status atual, de áreas fundamentais para o jornalismo. Óbvio que depois de um longo caminho percorrido. Me chamo Guilherme Giajo, esse é o Nas Lentes do Esporte e hoje falaremos de fotojornalismo e jornalismo esportivo. É provável que a comunicação seja o fenômeno mais importante para o ser humano, sendo desenvolvido até mesmo antes da habilidade da fala. Seja por gestos, sinais, barulhos e posteriormente também por fala e imagens, a comunicação sempre foi fundamental para a nossa espécie. Das pinturas rupestres da pré-história aos atuais celulares com vídeos e fotos da mais alta qualidade, as imagens sempre estiveram presentes na comunicação humana. Dentro do jornalismo, esse caminho foi difícil. No início, a fotografia tinha como objetivo puramente dar valor estético aos jornais, sendo responsabilidade de artistas e pintores. Um longo caminho foi percorrido, até o fotojornalismo assumir o papel que tem hoje, um elo entre o texto escrito e a imaginação do leitor. Para entender um pouco melhor desse processo, nada melhor que conversar com profissionais da área. Para isso, convidei Marcelo Alvarenga, fotojornalista e fotógrafo esportivo responsável pela cobertura fotográfica de diversos atletas do futebol. E Lívia Vilas Boas, também fotojornalista e fotógrafa esportiva, além de CEO da Staff Imagens e da Staff Imagens UOMA, ambas assessoria de comunicação, sendo a última focada no trabalho feminino. Chegando no jornalismo esportivo, se atualmente a área toma conta das programações ao redor do mundo, com programas e até mesmo emissoras exclusivas para o tema, há não muito tempo o cenário era bem diferente. Como afirmou Devaney, cronista e um dos maiores nomes do jornalismo esportivo, por boa parte do último século, a função não compensava financeiramente e nem mesmo eram fixos, já que o mesmo profissional poderia ser cronista de esporte em um dia, redator policial e crítico teatral em outro. Temos um cenário parecido ao da fotografia, descredibilização e desvalorização no início, e hoje, área fundamental para o jornalismo, contando com investimentos gigantescos e alta procura de especialização por estudantes de jornalismo. Ninguém melhor que Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Jornalista com passagens por gigantes como Lance, Folha de São Paulo, ESPN, Fox Sports e atualmente no Grupo Globo, além de diversos livros publicados, como Jornalismo Esportivo, de 2003. Por muito mais de 100 anos após a sua criação, fazer fotografia era totalmente diferente de hoje, com câmeras super pesadas, equipamentos de difícil manuseio e difícil acesso. Enfim, qual o papel do avanço tecnológico na evolução da área? E a fotografia profissional segue elitizada? Existe uma diferença gigantesca entre fotografia e registro, sabe? Você registrar uma imagem hoje está muito fácil. Todo mundo tem um celular que tira uma foto, que faz um vídeo. Então, as notícias elas estão correndo muito rápido, as imagens têm um tempo de validade muito curto, né? Principalmente as de notícias, por exemplo, de futebol, de trânsito, de chuva, etc. Aquilo passa muito rápido. A imagem que você tirou agora, daqui a 20 minutos, ela já é uma imagem totalmente ultrapassada, porque já existe uma carga de imagens ali gigantesca que veio depois. Mas a fotografia, ela ainda é algo elitizado. O equipamento realmente bom para você tirar foto, o olhar, o estudo, todo o trabalho cultural enfim, de vivências que você precisa carregar para desenvolver uma linguagem fotográfica realmente, eu não diria elitizado, porque eu acho que não vai ter muito a ver com a parte financeira, né? Mas ele ainda é para poucos, sabe? Essa diferenciação eu acho que é muito importante, Guilherme, do que é uma imagem, do que é uma fotografia. A fotografia ela vai ter a composição, ela vai ter que contar uma história, ter uma leitura de fotografia, existem regras, enfim, existe todo um conceito ali por trás do que simplesmente você ver uma batida de carro na rua, pegar um celular e tirar a foto no primeiro enquadramento que você achou. Elitizado continua, né? Porque é um valor assim bem alto, né, do equipamento. É claro, assim, com todas as tecnologias, o valor sempre vai ser alto, né? Então, assim, para quem quer começar, tem vários, né, vários degraus que você pode subir.
né? Eu comecei com uma câmera menor e fui avançando. Agora, sim, a tecnologia é sensacional, é fundamental, né? Assim, para o fotógrafo, você que carregava 50 quilos nas costas, hoje poder carregar 20. Para a gente, já é um avanço sensacional, né? Lentes mais leves, câmeras mais rápidas, realmente, assim, faz todo sentido, ainda mais para o fotojornalismo esportivo, né? Que você tem que fotografar e não pode perder nada, e são segundos preciosos ali. Então, para mim, é muito importante essa tecnologia. Gostaria que assim, fosse mais flexível para quem está começando conseguisse obter equipamentos, né? Sim. Mas a gente entende que é difícil. Eu fui buscando, né? Começando com uma máquina menor, depois fui crescendo e assim, né? Eu acho que também não tem que ter ansiedade, né? Para quem vai começar, você tem que passar pelos processos até para você valorizar o equipamento que você tem. Hoje, seria inacreditável pensar em uma reportagem, seja na TV ou internet, sem o uso de fotos e vídeos. E para falar um pouco sobre o tema e da importância dessa evolução dentro do jornalismo esportivo, Paulo Vinícius Coelho. Você imagina uma página de jornal só texto, só texto. Isso você pode até imaginar numa página de jornalismo político, que é um assunto denso. Agora, você imagina uma página de jornal de esportes só com texto. Desse ponto de vista, eu acho que o Jornal dos Esportes foi muito importante no Rio de Janeiro, mas a fotografia te ajuda e a diagramação te ajudam a jogar a pessoa para dentro da página. Isso continua sendo assim. Eu acho que hoje, com a internet, a página gera muito mais confusão em quem não adquiriu cultura de ler jornal e revista. Porque as páginas diagramadas de jornais e revistas, e as fotografias ajudavam nisso, também tinham uma hierarquização da notícia, de uma maneira que a parte de cima tivesse as notícias em tese mais importantes. E a tecnologia interfere diretamente na qualidade das transmissões. Eu lembro de 92, quando o Campeonato Alemão começou a passar no Brasil, que era o canal Premier, que transmitia na Alemanha, e a TV Cultura mostrava o sinal no Brasil, o choque que foi pela qualidade da transmissão e pelos detalhes, pela riqueza de detalhes que as transmissões traziam, diferentemente do que acontecia com as transmissões do Brasil naquela época, que melhoraram muito, mas ainda não igualam, né? Quando você vê um jogo de campeonato inglês e você vê um jogo de campeonato brasileiro, você vê que há uma diferença de número de câmeras e de qualidade de transmissão. Marcelo Alvarenga também aproveitou para citar um caso no mínimo curioso e inimaginável para os dias atuais. Prova dessa grande melhora, além de citar um problema: a velocidade da era atual podendo sobrepor a qualidade. Existe eu não sei o quão apaixonado por fotojornalismo você é ou interessado, mas existe uma entrevista do Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado ficou muito famoso uma época porque ele foi o fotógrafo que fotografou uma tentativa de assassinato a um presidente dos Estados Unidos. O presidente foi baleado, enfim, em uma reunião, uma coisa assim, e ele estava acompanhando a comitiva para uma agência, que é a Magnum, e ele fez, enfim, as melhores fotos, estava com a melhor localização ali, e aquelas fotos rodaram o mundo. E aí você imagina um fato como um presidente dos Estados Unidos sendo baleado, e aquilo precisou pegar um avião, as fotos tinham que ir para um quarto de hotel, o cara tinha que revelar os negativos, selecionar as fotos, fazer toda uma revelação para distribuir aqueles prints ali para os jornais mais importantes. Aquilo, hoje em dia, isso sai da câmera do cara direto pela internet, cai numa agência, tem 36 editores fazendo um tratamento ali e já disparou para o mundo inteiro. Em 5 minutos, isso está em todos os jornais do mundo, sabe? Então, realmente mudou. Mas é isso. Existem jornais que se prezam a uma boa fotografia e existem jornais que vão comprar qualquer coisa das famosas agências de fotojornalismo. E aí, hoje, realmente, a velocidade, muitas vezes, ela sobrepõe a qualidade. Outro fator em comum foi que essa virada de chave e aceitação por parte da imprensa deu-se por grandes acontecimentos para a humanidade. No caso da fotografia, as grandes guerras, enquanto no esporte, Copa do Mundo de futebol e as Olimpíadas. A Sony Mavic, primeira câmera digital do mercado, teve seu lançamento em 1981,
custando nada mais nada menos que $12 mil. Apesar de uma relativa popularização das câmeras digitais ter ocorrido somente nos anos 90, foi em 1984 que esporte e fotografia tiveram mais um ponto de encontro. A Canon saiu na frente e usou as Olimpíadas de Los Angeles para alavancar seu modelo digital. Com o uso da tecnologia, em parceria com o jornal japonês Yomiuri Shimbun, a transferência das imagens feita na cobertura do evento demorava cerca de meia hora para chegar ao destino. Tempo recorde para a época, principalmente quando comparadas aos concorrentes, que ainda necessitavam do transporte aéreo para o recebimento das imagens. Depois dos fatos citados acima, vale a discussão. O fotojornalismo e o jornalismo esportivo já estão em seus respectivos auges ou ainda há margem para melhorias? Vamos ouvir a opinião dos nossos entrevistados. Acho que sempre vai evoluir, sempre vai ter algo para evoluir. Natural da tecnologia, né? Sim. Então, assim, se hoje a gente consegue ter câmeras mais rápidas, mais leves, a mirrorless, né, que assim vem com uma proposta sensacional para o esporte, né? Você coloca o olho ali e ela consegue detectar para onde você está olhando para poder fazer o foco. Isso é maravilhoso, isso é surreal. Se alguém falasse isso há 10 anos atrás, a gente fala, é impossível, isso é coisa de filme. Uhum. Mas, assim, a tecnologia é impressionante e vai impressionar ainda mais sempre, com certeza. Mas Isso, ser respondido. Eu cheguei tem muito pouco tempo, tá, Guilherme? Tem 2 anos que eu fotografo. Uhum. Então, eu sou muito novo no mercado, na verdade 3, mas eu sou muito novo no mercado e eu não acompanhei a fotografia, a sua evolução, sabe? Mas a gente teve uma grande virada na fotografia que foram as câmeras digitais, né? A gente tinha as câmeras de filme e entraram as câmeras digitais. E a gente está tendo uma nova virada agora, cara, que é um novo tipo de câmera que eu não acho que vai fazer muita diferença na visibilidade da fotografia, mas são as câmeras mirrorless, que eles chamam. As câmeras hoje em dia elas são as câmeras mais utilizadas aí, né? Elas funcionam através de um espelho que se abre e fecha para que as fotos sejam tiradas. E aí chegaram as câmeras que não têm esse espelho mais. O funcionamento, enfim, é bastante diferente, a qualidade é outra, as câmeras ficaram muito mais leves, mas eu diria que a gente chegou em um auge visual. A imagem, se não tem como melhorar muito. Obviamente, a gente vai ter aí, há pouco tempo atrás, a gente falava de Full HD, uma resolução X. Hoje a gente tem imagens 8K, né, que é uma resolução muito maior. Mas a qualidade hoje ela já é muito boa. Então, eu acho que não vai ter nenhuma grande mudança para você falar assim, pô, a fotografia mudou a partir desse marco aqui. Eu acho que isso aconteceu muito no digital, entre o digital e o analógico. Mas que daqui para frente não tem muito mais como evoluir, não. Claro que os celulares foram uma grande revolução, principalmente para o público amador, né? Você ter registros de momentos, e aí, mais uma vez, a diferença entre registro e fotografia, né? Você ter registros de momento em família, de aniversários, etc., era algo complicado. Sobre as mudanças da área ao longo do tempo e suas transformações, PVC foi além e citou a queda de assinantes da TV a cabo e uma migração dos canais para o serviço de streaming, o que causa uma incerteza no mercado. A área está em transformação e não é só o jornalismo esportivo com os canais de esporte. Tem uma migração dos canais de esporte para o streaming, a gente não sabe o que vai acontecer exatamente. É um mercado que tem uma certa incerteza e como todo que tem incerteza, tem também oportunidade. A gente precisa olhar para tentar descobrir onde é que estão essas oportunidades. Eu estou olhando para tentar descobrir onde estão as oportunidades. Mas é um canal em transformação. A gente tinha em 2014 20 milhões de assinantes, 20 milhões de domicílios assinando TV a cabo no Brasil. Hoje são 14 milhões. Então o mercado está encolhendo. Ele não está expandindo. Mas ele está encolhendo e ao mesmo tempo se transformando. A gente vai entender onde isso vai parar. Os equipamentos profissionais seguem com os preços altos, os smartphones causaram uma popularização ao acesso da fotografia amadora. Para se ter noção dos números, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que existem 424 milhões de dispositivos digitais no Brasil, sendo 230 milhões de smartphones. Outro dado interessante é o crescente número de usuários do Instagram, rede social focada em fotos e vídeos, que no momento é a 5ª maior do mundo, como aponta o G1. Afinal, essa popularização é favorável ou prejudicial aos profissionais da área? Nossos convidados tiveram opiniões bem semelhantes. Cara, eu acho que é indiferente,
sendo muito honesto. Sim. Se um fotógrafo ele está perdendo trabalho porque, enfim, fotos de celular estão sendo usadas no lugar do trabalho que ele produz, o cara está trabalhando errado. Obviamente, cara, o mercado mudou, né? Não dá para você hoje, por exemplo, ir para um jogo de futebol, fazer 4 fotos como o pessoal fazia antigamente, ia lá com 3 filmes de 36 poses, fazia 2 fotos da comemoração, uma foto do time posado e ir embora para casa. Antigamente. Então, assim, o dia que eu me preocupar com a foto de celular, eu tenho que rever o meu trabalho. Né? Assim, o dia que eu, como fotojornalista, como empreendedora, como diretora, o dia que eu me preocupar com foto de celular, achar que é um concorrente, eu tenho que rever o trabalho que eu entrego para o meu cliente. Né? Então, assim, claro que, assim, para mim é ótimo, é um facilitador. Assim, eu gosto de ter um telefone que tem uma câmera ótima, que faz coisas, mas isso nunca vai substituir a minha câmera, a minha lente e o que eu estou buscando com o meu olhar, entendeu? Jamais, assim, no jogo. Então, assim, é ótimo para todo mundo que tenha mais tecnologia, mas, assim, para mim, pouco me importa se a pessoa vai querer vender para um cliente meu uma foto de celular. Assim, eu nunca vou levar, isso nunca vai ser um concorrente para mim, jamais. Voltando ao passado, a desvalorização do jornalismo esportivo era comum, o que gerava esse sentimento até mesmo por parte de colegas jornalistas. O fato de apenas os mais pobres se interessarem pela leitura de diários futebolísticos, hoje o esporte mais popular do país, influenciou? E atualmente o cenário é diferente? Eu acho que a desvalorização do jornalismo esportivo nos jornais, nas redações, de um modo geral, ela não se deu porque apenas os pobres iam ler. Essa valorização ainda é menor do que em outros lugares. Você vê a reportagem, os repórteres de política continuam ganhando mais do que os repórteres de esporte, embora o interesse do esporte seja muito maior do que inclusive no final do século passado. No começo dos anos 70, a indústria fonográfica e a indústria cinematográfica eram maiores e mais expressivas do que a indústria do esporte. Hoje, a indústria do esporte tem mais relevância nesse aspecto. Mas o jornalismo passa por um período de transformação, em que as redes sociais concorrem, em que a credibilidade esbarra na quantidade de gente que tenta ter acesso à notícia. Então, mas no passado, a desvalorização era pelo assunto, não era porque o futebol ia atrair a atenção só dos pobres. Se naquela época ocorria um menosprezo à profissão, atualmente a área do jornalismo esportivo passou a ser uma das mais procuradas pelos futuros jornalistas. O PC alertou sobre essa virada de chave e a alta procura de formandos que estudam e planejam fazer parte da área do esporte. O esporte tem uma coisa de as pessoas acharem que todo mundo pode falar. Isso é uma faca de 2 gumes. Tem muita gente procurando jornalismo esportivo por julgar que é uma área que domina. E, no fundo, isso é uma coisa que a gente vai aprender muito gradativamente, pouco a pouco. Futebol não é uma coisa que todo mundo domina, embora todo mundo ache que domina. É o que gera, por exemplo, aquilo que o Abel Ferreira definiu ontem como jornalismo do ódio. É inconcebível a gente achar que tenha jornalistas que julgam, que conhecem mais futebol do que técnicos de futebol. É inacreditável isso. Sabe assim, eu sou um observador, eu tenho uma coluna sobre tática há 20 anos, mas eu procuro ouvir a opinião de quem está dentro do vestiário, que são conhecimentos diferentes. Eu acho que a gente precisa tentar ser... Eu acredito muito em especialização. Ninguém precisa acreditar como eu acredito. Mas eu acredito muito em especialização. Então, eu preciso ter a capacidade de ouvir e de ter conhecimento sobre tática, sobre técnica, sobre o jogo, sobre a economia do jogo, sobre a indústria do jogo, sobre a economia do jogo, a saúde do jogo. Porque a gente vai fazer matéria sobre isso o tempo inteiro. E é claro que você não vai ter a informação precisa no primeiro momento. Você vai ter
em alguns momentos, impressões, como comentarista, como repórter, impressões são pautas. Não é fácil fazer jornalismo em nenhuma área. E não é fácil fazer jornalismo esportivo. Porque um jornalista esportivo é, acima de tudo, um jornalista. Com a responsabilidade de checar, rechecar, ter certeza do que vai publicar e convicção do que vai dizer. As pessoas gostam de futebol, gostam de esporte e entendem que é uma área de domínio. Isso leva muita gente a querer trabalhar com esporte, o que é absolutamente legítimo. Só que a gente precisa saber que aperfeiçoamento é todos os dias. Na Jornalismo Esportivo, de 2003, PVC foi questionado sobre as diferenças do esporte dentro do jornalismo entre o início do século passado, o momento da publicação do livro, em 2003, e atualmente. Eu acho que o mercado é parecido. O mercado é semelhante. Perdeu-se de um lado, ganhou-se do outro. Ganhou-se em discussões, em riqueza de discussões sobre o esporte, mas tem muita proliferação desse jornalismo do ódio, desse acho que o fulano não sabe nada. E isso é perigoso. Mas sensacionalismo sempre houve também. Eu acho que a gente tem que tentar sempre ver quem trabalha bem e separar o joio do trigo. Desvalorização, mas dessa vez do fotojornalista, nossos entrevistados também expressaram suas opiniões, principalmente a respeito de uma má remuneração e, no caso da Lívia, o machismo como agravante, já que é um ambiente formado por maioria masculina. Então, assim, o fotojornalismo é um meio muito escroto, assim, né? Desculpa, falo palavrão aí para quem está assistindo aí. Só assim, o que acontece? Sempre teve a questão do seguinte, assim, você chega num lugar, a pessoa olha primeiro para sua câmera para depois te dar um oi, tudo bem. Isso quando te dá um oi, tudo bem, né? Isso na época que eu comecei. Então, assim, ter um equipamento te fazia pertencente ao local, entendeu? Assim, ao lugar. Se você tem uma câmera mais ou menos, ninguém te levava a sério. Se você tem uma câmera mais ou menos, a pessoa já ia... Se você tem uma câmera ruim, ninguém te levava a sério. Se você tem uma câmera mais ou menos, a pessoa já falava contigo. Mas se você tem uma câmera top, uma Mark III, a pessoa já senta e conversa contigo, né? Pessoa que eu digo os outros fotógrafos. Então, assim, independente de ser homem ou mulher, isso sempre aconteceu no meio da fotografia. Né? Agora, assim, claro que como mulher sempre foi nunca foi fácil, né? Ser mulher no meio de tantos homens, né? Mas assim, eu sempre tive um objetivo e ninguém iria estragar o objetivo que eu tinha de ser uma fotojornalista reconhecida, de estar em grandes eventos, de estar fazendo o que eu sempre quis fazer na vida. Então, assim, é claro que existe que é um meio machista, que é um meio complicado, mas eu sempre me impus bastante. Então, assim, acabou que eu consegui, assim, passar por algumas coisas. Assim, hoje, claro, a gente fala assim, poxa, aquela vez falaram isso, poxa, foi muito escroto, podia ter sido diferente, né? Mas, assim, quando você para pensar, você amadurece, você fala, poxa, que situação chata. Mas, na hora, eu passei por cima e foi embora, entendeu? Acho que ninguém vai valorizar o seu trampo, Guilherme, se você não se valorizar. Eu não me sentia bem trabalhando num trabalho onde eu não podia botar preço, sabe? Onde eu não tinha garantia de ganho, onde eu não tinha controle sobre para onde as minhas fotos iam, para que elas seriam usadas. O que eu mais acredito, cara, na produção de imagem, de conteúdo audiovisual hoje, é nos personagens controlando a sua narrativa, sabe? Então, por que o nosso trabalho é importante para um jogador, por exemplo? Porque o cara sabe que ele vai ter um conteúdo de alto nível sempre. Eu não estou comparando o nosso trabalho a um fotojornalismo, tá? Eu nem acho que seja. Mas o cara, ele fecha com a gente, né? Um cliente, ele fecha com a gente porque ele quer ter um material de alto nível sempre. Ele quer ter um material dele. Ele quer controlar a própria narrativa. Então, muito jogador usa isso para disparar para a imprensa, usa isso para produzir os próprios conteúdos. E isso é um controle de narrativa. Quando eu trabalho para uma agência de fotojornalismo, cara, eu simplesmente dou as minhas fotos para elas serem usadas como o dono da agência achar que deve. E ele me paga mal por isso, sabe? Porque se é um trabalho, por exemplo, igual eu te falei das agências internacionais, é um trabalho diferenciado. É um trabalho onde o fotojornalista sai de casa recebendo, onde ele vai ter o trabalho feito uma curadoria, né, por editores, de uma experiência gigantesca.
ele vai estar nos melhores eventos, ele vai estar nas melhores coberturas, sabe? O cara vai ter uma estrutura por trás que o fotojornalismo, no geral, não apresenta. Hoje em dia, mal jornal, cara, um fotógrafo tem estrutura. Que dirá uma agência independente de fotojornalismo, que vende para uma agência maior, que vende para um destino final, sabe? Então, eu não diria que os profissionais são desvalorizados, eu diria que os profissionais se desvalorizam. Uhum. O trabalho ele é desvalorizado a partir do momento que um fotógrafo aceita, né? É a lei do mercado. Se eu tenho uma agência e tem um tanto de fotógrafo que quer me vender foto a R$3, porque eu vou pagar 30. Agora, se não tiver ninguém vendendo a R$3, eu vou precisar pagar 30, porque minha agência tem que gerar. Eu vou ter que repassar esse custo para o meu cliente final, que já pagou 30 numa foto. Então, ele vai voltar a pagar. Uhum. Mas, enfim, é um mercado que, sinceramente, eu não vejo solução. Mas que a solução teria que partir dos fotógrafos, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu nunca me senti desvalorizado enquanto fotojornalista. Eu já senti o meu trabalho desvalorizado quando me pagaram mal por ele. Mas aí eu juntei minhas coisas e fui embora. Fui fazer outra coisa. Fui procurar outras formas de ganhar dinheiro com isso. Entendi. Entrando no campo da filosofia rapidamente, o filósofo Vilém Flusser separa as imagens de duas maneiras: as tradicionais, ou seja, gravuras e pinturas, e as imagens técnicas, como é o caso da fotografia, por exemplo. Segundo Flusser, as imagens tradicionais deixavam claro para quem as visse que foram feitas com base nas emoções do pintor ou desenhista. Já as técnicas, não. Pelo fato da câmera retratar a realidade da forma em que ela é vista, é comum as pessoas levarem como verdade absoluta, ignorando o fato do fotógrafo escolher quando, onde e em qual instante irá registrar aquele momento. Uma falsa ideia de parcialidade. O pensamento citado se torna problemática quando trazido ao jornalismo, que na teoria deve ser feito sempre de maneira imparcial. Qual a opinião dos profissionais sobre o tema? Então, assim, fotojornalismo é para ser imparcial, óbvio, né? Você ali não vai interferir na cena, você não vai dirigir uma cena numa situação, vamos dizer, tem uma foto muito famosa que é uma criança subnutrida na África e tem um urubu muito próximo à criança. A criança parece assim, que ela está assim, nas últimas, sabe? E o fotógrafo fez essa imagem e ele foi muito criticado, porque falaram assim, ele não interferiu. Mas o fotojornalista ele não pode interferir na cena. A gente está ali mostrando a realidade, entendeu? Mas é claro que existem profissionais que dirigem a cena. Existem profissionais que dirigem a cena no fotojornalismo. Coloca a mão agora no rosto e chora. Existe isso? Para mim, não é fotojornalismo. Né? Assim, para mim, você está ali dirigindo uma imagem, uma foto qualquer, mas assim, não dá para dizer que aquilo ali configura a realidade do momento. Sim. Né? Então, assim, o papel do fotojornalista é não interferir no momento. Então, para mim, assim, o fotojornalista ele tem que ser imparcial. Agora, como cada um vai conduzir o seu trabalho, aí depende da pessoa, para ser imparcial ou parcial. Entendi. Cara, eu acho a foto 0% parcial. Você consegue, é o que eu te falei, você consegue controlar a narrativa. Vou te dar um exemplo. Se eu estou fazendo um jogo e o que eu quero mostrar ali é a felicidade do time que está ganhando. Eu posso simplesmente tirar uma foto de uma comemoração de gol e se tem um cara atrás lamentando do time adversário, eu posso cortar, eu posso tirar aquilo dali, eu posso não fotografar, eu posso focar em uma comemoração ao invés de uma lamentação naquele momento. Se a gente tem, por exemplo, um político, tá? A gente vê isso muito assim na política, principalmente. Você tem momentos de debates, de discursos políticos, de reuniões com políticos, em que alguns políticos fazem alguns gestos e etc., que dizem alguma coisa além do que ele está fazendo. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro tem uma foto que ficou icônica no início da pandemia, em que ele se atrapalhou para colocar a máscara no primeiro pronunciamento público que ele fez, e ele já tinha dado algumas declarações ali meio anti-uso de máscara, minimizando um pouco o vírus, e aí ele se atrapalhou um pouco para colocar a máscara, e a máscara ficou no olho dele durante, sei lá, milésimos de segundo. O fotógrafo fez essa foto, e essa foto foi capa de jornais pelo Brasil inteiro. Aquela foto não é imparcial. O cara não tirou aquela foto com o intuito de mostrar que ele teve um problema com a máscara. Não, é a máscara tampando a visão. É como se o cara... Então, tem um quê ali por trás. Se ele quisesse passar uma imagem positiva do presidente, ele não faria isso. Ele clicaria em um outro momento, ele esperaria o presidente colocar a máscara, ele clicaria em um momento que ele estava apresentando alguma coisa. Então, assim,
a foto não é imparcial. Ela pode ser, mas 99% das vezes o fotógrafo está controlando a narrativa que ele quer passar. Essa imparcialidade, para mim, não existe. Até a luz, cara, que você coloca, a própria foto de estúdio, etc., você tem como fazer o que você quer ali com o personagem. O ângulo que você vai tirar, onde você põe a luz, dita toda a impressão que a pessoa que está vendo a foto vai ter da imagem. Para finalizar, pedi para que nossos entrevistados citassem fotografias ou fotojornalistas que os marcaram. Seja por referência, um episódio curioso, história por trás, bastidor engraçado. Confira as respostas. Um exemplo que eu acho de fotografia, tem um repórter fotográfico histórico chamado Domício Pinheiro, cujo apelido maldoso era Toque Toque, porque batiam na madeira quando ele aparecia, porque diziam que sempre ia ter uma tragédia. O que era uma sacanagem, porque não é que haveria uma tragédia, é que ele ia fotografar se houvesse uma tragédia. E em 1964, num jogo Santos e Corinthians na Vila Belmiro, uma parte da arquibancada da Vila caiu e todos os fotógrafos se viraram para a arquibancada para fotografar a queda da arquibancada. O Domício virou a câmera para o campo. Ele fotografou a arquibancada e imediatamente voltou para o campo. Então ele tinha todas as expressões de desespero de todos os jogadores. Essa história, ela me dá muita noção, eu adoro essa história, porque ela dá muita noção de que você precisa olhar para o fato, mas você precisa olhar para todos os ângulos do fato. Então, se você ficar concentrado só no fato, você não vai ter a expressão do Pelé desesperado ao ver a arquibancada caindo. Eu adoro essa história, eu acho que é muito isso que a gente tem que fazer. Olhar para a notícia, contextualizar a notícia, enxergar todos os ângulos da notícia. Essa foto para mim mostra, essas fotos do Domício para mim mostram que é possível fazer isso em texto, em vídeo e em fotografia. Cara, tem uma foto foi marcante para mim, assim, talvez seja a foto que mais rodou de minha autoria. É uma foto, enfim, normal, ela é polêmica, na verdade. A gente fez um clássico, foi o último jogo antes da pandemia, e foi um clássico. A gente tem um cliente que eu não sei se você conhece, chama Jair, ele é volante aqui no Atlético, e na semana do clássico, cara, ele tinha sido muito criticado por um comentarista aqui de BH, e assim, totalmente fora do tom, sabe? Vazou um áudio dele no intervalo, o cara xingando ele de palavrão mesmo, enfim, uma coisa completamente descabida. E isso deu muita repercussão na semana do clássico, sabe? E aí, no clássico, foi o primeiro clássico do Cruzeiro na segunda divisão, era a torcida do Atlético e existia ali uma rivalidade muito grande, né? Uma vingança mesmo do Atlético com relação ao Cruzeiro pelos anos de zoação ali da segunda divisão, né? Que o Atlético já tinha ido e o Cruzeiro não. Enfim, e o jogo estava empatado até o último lance do jogo, e aí o Atlético fez um gol, fez o 2-1, e foi uma explosão assim no estádio. E foi um momento em que foi difícil manter a concentração, porque foi uma correria danada e os jogadores do Atlético vieram correndo para onde a gente estava. E eu consegui achar o Jair no momento em que ele estava desabafando, cara, ele passou por cima das placas de publicidade e foi para a torcida do Cruzeiro. Então ele para na frente da torcida do Cruzeiro e fica com o corpo todo aberto, assim, sabe? Como se estivesse encarando aquela tropa ali. E aí cada torcedor do Cruzeiro tem uma expressão diferente e tal. Foi uma foto que marcou, primeiro pela imagem em si, que é uma imagem que ficou legal, assim, a foto é legal, ela diz muito sobre o que o Jair tinha passado naquele momento, enfim, sobre o jogo, e foi uma foto que marcou pela necessidade de concentração, que eu acho que é a coisa mais difícil quando a gente chega no campo. Eu que faço só esporte, né, e eu sempre fui apaixonado por esporte, então é muito difícil estar ali na beirada do campo e estar 100% concentrado no trabalho, e durante muito tempo eu assisti o jogo, na maior parte do tempo. Então, você tira a lente do olho ali para tentar entender o que está acontecendo, e aí está acontecendo um lance legal, você simplesmente fica vidrado e para.
e aí você não volta para o trabalho para se concentrar. Então, foi um lance em que eu consegui fazer muita foto de todos os clientes, consegui matar tudo que eu precisava num espaço de tempo muito curto, com um raciocínio por trás. Então, peraí, eu já fiz esse cara, eu tenho que fazer o próximo. Foi uma foto que me mostrou realmente que naquele momento o pessoal tinha sido passado pelo profissional, sabe? Isso me marcou pessoalmente. Não é a melhor foto esteticamente que eu tenho, com certeza não, mas com certeza foi a foto que mais rodou, assim, depois que ele divulgou a foto, né? Eu nunca coloquei essa foto no meu Instagram porque, enfim, a gente trabalha para os dois clubes, tem atleta nos dois clubes, é uma foto que cria uma polêmica ali, porque tem a torcida do Cruzeiro envolvida. Eu achei que não era de bom tom, mas ele usou, obviamente, e a foto rodou muito. Inclusive, até ameaça de morte, essa foto me causou. Fotógrafos que me marcaram muito, assim, não tem como citar um só, né? O Robert Capa, né? Ele era um fotógrafo da época de 1930 e tal, ele fotógrafo de guerra e tal, então, assim, ele tinha um lema que ele falava assim, quanto mais próximo da imagem, mais real você vai mostrar. E ele fotografava a guerra, né? Então, ele morreu porque ele pisou numa mina. Então, assim, esse lema dele era assim, tinha que estar próximo, tinha que estar próximo. E ele acabou falecendo dessa forma. Então, assim, gosto muito do trabalho dele, gosto muito do trabalho do Sebastião Salgado, assim, para mim é assim, sensacional. É um profissional que toda foto que eu olho dele é uma coisa muito marcante para mim. Para mim, é um fotógrafo, assim, o Sebastião Salgado, ele é completo, assim, eu gosto muito do trabalho dele, de tudo que ele mostra, de como ele mostra o ambiente, assim, é claro que tem coisas ali que são dirigidas para mostrar, cada trabalho é um trabalho dele, né? Uhum. Eu gosto muito do Custódio de Coimbra, do Jornal Globo, assim, são vários profissionais que eu curto muito, assim, que eu gosto muito. Uma imagem marcante do Sebastião Salgado, não tem como citar uma imagem marcante, isso que é complicado. Mas eu vou falar de mim, então, né? Eu gosto muito das imagens que eu fiz na final da Libertadores em Madrid. A final da Libertadores seria na Argentina, mas ficou um embate de onde seria, e foi para Madrid. E tem o gol do Benedetto, né? Ele faz o primeiro gol do jogo, né? Era Boca e River, aquela grande rivalidade argentina. E ele sai comemorando, assim, botando a língua para fora, fazendo uma careta assim, muito próxima do jogador do River. Então, assim, ali eu estava para poder mostrar os patrocinadores. Eu estava sozinha, peguei o avião e fui sozinha fazer o trabalho, porque eu queria muito fechar esse contrato. A gente já tinha um contrato pequeno, mas eu queria um contrato maior, que é o que a gente tem hoje. E quando eu peguei o avião e fui lá para Madrid para fazer as fotos, assim, claro que o foco era patrocinador, mas quando eu consegui essa imagem, eu consegui a imagem que as outras agências também tinham. Então, assim, ali a gente se viu como grande, sabe? A gente falou, caramba, a gente foi lá para Madrid para fazer um trabalho de patrocinador e a gente mandou com as fotos que grandes agências também têm. Então, a gente é grande pra cacete, entendeu? Então, a gente consegue fazer tudo. E foi um marco, assim, muito bom, assim, para a staff, assim, sobre confiança, né? Sim. De fazer trabalhos com confiança, né? De ter confiança no trabalho. Esporte e a fotografia são ferramentas que rompem barreiras geográficas, culturais e linguísticas, alcançando diferentes parcelas da população, sem a necessidade de um texto, por exemplo. Sendo assim, o jornalismo, como instrumento com dever social, não poderia deixar de adotá-las para seu uso, como fez durante muito tempo. Além da necessidade de transformações para a manutenção e constante melhoria da área. E esse foi o Nas Lentes do Esporte. Agradeço a companhia, muito obrigado e até uma próxima.